Pessoal, boa tarde, vamos lá, estamos dando início a mais uma semana de atividades. Essa semana nós iremos trabalhar com as atividades da plataforma de número 26 e 27. Eu vou passar as explicações então para vocês de algumas atividades, da apostila e também dos livros, né, de artes e algumas atividades de ciências do livro de ciência. Então, a partir de geografia, nós vamos ver aqui sobre a demarcação de terras indígenas. Nós sabemos que o Brasil, quando ele foi descoberto, né, já habitava gente aqui. E quem estava aqui eram os índios, né, os indígenas, que já habitavam aqui no nosso país. Porém, os portugueses chegaram e com eles também vieram a colonização, vieram outros povos, holandeses, italianos, enfim, várias outras nações também vieram para poder contribuir com a colonização do Brasil. Só que um grande problema veio a existir. Por quê? Porque as terras eram dos índios. E os brancos, né, os portugueses e as outras nações que vieram para cá para povoar o Brasil, começaram então a tomar essas terras dos índios. E qual seria a melhor forma de tomar? No caso, aí os índios, né, eles eram mortos e eles iam tomando posse das terras. E com isso o governo brasileiro, então, ele instituiu um órgão para cuidar dessa questão das terras dos índios, né, para poder demarcar as terras dos índios. Porque nós estamos vendo que existe muita guerra por causa das terras. Então, esse órgão aí é o que? É a FUNAI. Então, a FUNAI é o órgão responsável, um órgão oficial do Brasil, responsável pela demarcação das terras indígenas, e com isso para evitar também conflitos, né, brigas entre os indígenas e os povos brancos, né, que seríamos nós, né? Então, nós temos aí essa questão aqui da demarcação. Vocês vão dar uma lida aqui no texto, né? Vocês vão ver aí o que está sendo falado. Por que houve essa necessidade de criar um órgão, né? E por que há essa necessidade de ter aí uma demarcação para as terras dos índios, né? Então vocês vão dar uma lida e depois vocês irão responder essas questões A1, A2, A3 e A4 que estão relacionadas a esse texto, tá bom? Nós vamos para a parte de artes, que vamos falar sobre desenho. Então, nós temos o desenho de memória, que é quando a pessoa ela desenha algo que está na memória dela, na cabeça dela. Temos o desenho de observação, que é quando a pessoa está olhando a imagem, olhando a paisagem, olhando o objeto que está retratando. Temos também o desenho criativo dirigido ou livre, né? No caso do criativo dirigido, ele é dirigido por outra pessoa. No caso, aí o professor ele vai dar um tema lá para que o aluno ele faça um desenho. Nós vamos ver sobre a caricatura, que é um desenho de um personagem da vida real, tal como políticos ou artistas. Porém, a caricatura enfatiza e exagera as características da pessoa de uma forma humorística, assim como em algumas circunstâncias acentua gestos, vícios e hábitos particulares em cada indivíduo. Temos também o cartoon. O cartoon é um desenho humorístico acompanhado ou não de legenda de caráter extremamente crítico. Aqui é uma caricatura, tá vendo aqui? Essa imagem aqui é uma caricatura. Aqui é um cartoon. Aqui é um humorístico. Temos também a charge, que é um estilo de ilustração que tem por finalidade satirizar por meio de uma caricatura algum acontecimento atual com um ou mais personagens envolvidos. E aí vocês irão responder essas questões A1, A2, relacionadas ao texto. A3, vocês irão identificar, ver as imagens, aí as figurinhas, os desenhos, e irão me dizer se é um cartoon, se é uma charge, uma caricatura, e irão escrever aqui embaixo o que essa imagem é. E aqui então é a parte de arte, tá? Nós vamos para a parte de ciências, nós vamos falar sobre doenças causadas por bactérias.
As bactérias são organismos que apresentam grande valor para os seres humanos e também para o meio ambiente. Esses organismos possuem importância ecológica, industrial, médica e até mesmo para engenharia genética. Entretanto, apesar de ajudarem os seres humanos, as bactérias também estão associadas com doenças. Geralmente, as doenças causadas por bactérias ocorrem devido à liberação de toxinas produzida por esses organismos. Então, nós temos aqui a cólera, né? Aqui os sintomas da doença. Então, os sintomas da doença causada pela bactéria é diarreia, vômito, febre, dores no corpo, enfim. Aí nós vamos ver sobre a cólera. A cólera é uma doença grave que causa diarreia, vômitos e dores abdominais. Tá? A gonorreia é uma infecção sexualmente transmissível que pode causar corrimento e dor ao urinar. Hanseníase é caracterizada por provocar manchas na pele que apresentam perda de sensibilidade. Leptospirose é a causa de sintomas como dor muscular, dor torácica, tosse seca e fotofobia. A leptospirose é uma doença transmitida pela urina do rato. Geralmente, quando dá enchente, que alaga, os rios transbordam, que até mesmo no nosso canal tem aqui na Mirim se transbordar, você não pode ter contato com essa água nem ficar brincando. Né? Se por acaso tiver contato, você precisa estar calçado para poder se prevenir. Nunca ingerir essa água aí, porque você corre o risco de pegar uma leptospirose. Tá? O tétano, que é a causa de sintomas como rigidez muscular, dificuldade de deglutição e contratura muscular. Tuberculose é a causa de sintomas como tosse, febre, emagrecimento, cansaço e dificuldade respiratória. Aqui nós temos os tratamentos de doenças causadas por bactérias, vocês vão dar uma lidinha. E aqui nós temos as questões, né, relacionadas ao nosso teminha ali. Então vocês vão responder a 1, a 2, a 3 e a 4. Então todas relacionadas ao texto. Agora nós vamos para a parte de história. Como era uma viagem marítima no tempo dos descobrimentos? Hoje em dia nós temos aí os filmes, a mídia, a televisão, que retratam, né, essa questão das viagens marítimas. Então nós vemos muitos filmes, por exemplo, Piratas do Caribe, nós vemos aquelas embarcações, aquelas pessoas ali trabalhando, às vezes sem higiene nenhuma, às vezes até sem comida, sem provisão. E aí vocês vão dar aqui uma lida nesse texto. Aqui, ó. Aí está falando que era uma bagunça infernal, os banheiros eram perigosos, a dieta deles, o que é a dieta? Comida era restrita. Já pensou se ficar 1 ano, 2 anos em alto mar naquela época que não se tinha geladeira? Como é que eles iriam fazer para que aquelas comidas ali não se estragassem, né? E aí vocês irão responder a questão 1, 2 e a 3. Tá? Vocês vão dar uma lidinha nesse texto e responder essas questões. A nossa apostila, nós vamos, da parte de língua portuguesa, falar sobre reportagem, né? Mas eu vi que aqui não tem atividade propriamente dita para vocês fazerem. Mas vocês vão dar uma lida nessa questão de reportagem, porque na próxima semana nós vamos retomar essa questão da reportagem, que é onde vocês irão responder as questões aí da apostila. Então vocês vão ler a reportagem do Brasil, país do futebol. Então, reportagem você sabe, né? Hoje em dia nós ligamos a televisão, tem um repórter lá dando uma notícia, dando entrevista, falando sobre algo, sobre algum acontecimento, né? Então, reportagem é isso. São informações que são passadas para o público, né? Pode ser pela televisão, pela internet, pelo rádio, enfim. Então, vocês vão ler aqui a reportagem do Brasil, país do futebol. Vão ler os dados aqui do Brasil, da área total, da extensão, da população, do número,
números do futebol, número de clubes, jogadores, registrados, não registrados, campeonatos, são tudo informações. Aqui nós vamos ver aqui o Brasil, o mapa do Brasil também, com a nossa área total, a nossa extensão da nossa costa, que são as nossas praias, né? O nome oficial do Brasil, que é República Federativa do Brasil, o número de municípios, que é 5.507, a população do Brasil, isso aqui é pelos dados do IBGE de 2008, tá? 193 milhões de habitantes. E terras indígenas, nós até falamos sobre a demarcação das terras indígenas, né? E aqui nós temos 299 terras demarcadas, que são para os índios, e 207 ainda não demarcadas. Então nós vamos até aqui, até a página 26. Tá? Então são mais informações sobre reportagem. Então na próxima semana nós iremos retomar e fazer as questões da apostila. Agora nós vamos para a parte de matemática, que é da página 63 a 65. Em 63 nós vamos ver aqui, pessoal, sobre expressões numéricas, tá? Mas essa questão aqui eu não vou passar para vocês aqui nesse vídeo, porque vai ser um pouco complicado vocês entenderem como que vocês vão calcular essa expressão aqui, essas expressões, né? Então o que eu fiz? Eu fiz um outro vídeo onde eu estou explicando passo a passo como que é calculado essas expressões numéricas, tá? Então, no final do vídeo, eu irei incorporar esse vídeo que eu fiz explicando. Se eu não conseguir incorporar esse vídeo aqui, eu mando ele à parte para vocês, tudo bem? Então, isso aqui é um vídeo à parte. Que aí nós já vamos sair aqui o resultado dessa aqui. A 13, vocês vão determinar os múltiplos de 5 menores de 50. Tudo que for um múltiplo de 5, 5, 10, 15, 20, 25, tudo que for multiplicado por 5, até o número 50, tá? Não pode passar. Ou menor que 50. Página 64, nós temos aqui uma situação problema, onde vocês irão dar uma lida e irão ver que tipo de situação que é, se é uma adição, se é uma subtração, se é uma multiplicação, e desenvolver a conta e chegar no resultado que está em uma dessas opções aqui. Número 2. No final do ano, os alunos da professora Renata fizeram uma pesquisa na sala para saber onde cada um ia passar as férias. Então, cada aluno podia escolher só um lugar. Então, nós temos aqui os destinos, que é os locais que eles escolheram. Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Quantos alunos optaram? Então, 5 alunos optaram por Curitiba, 15 alunos por São Paulo, 8 alunos por Rio de Janeiro e 10 alunos por Minas Gerais. E aí está perguntando, quantas crianças participaram da pesquisa? Então, vocês vão ter que somar isso aqui, a quantidade de alunos. 5, 10, 15, 8 e 10, para ver quantos alunos participaram ao todo dessa pesquisa. Qual foi o lugar mais escolhido pela turma? Aquele que é mais escolhido é aquele que teve mais voto, né? E qual foi o lugar menos escolhido? Aquele que teve menos voto. Então, qual teve mais voto aqui é o mais escolhido, o que teve menos voto é o menos escolhido. E aí vocês vão, com base na tabela, vocês vão construir um gráfico. Então, vocês poderão construir um gráfico de pizza ou um gráfico de barras. E aí vocês vão criar esse gráfico com essas informações aqui, ó. Tá? Aí nós vamos para número 65, né? E aqui nós temos a escola Construindo Saberes, realizou uma pesquisa com os alunos para saber qual equipamento cada aluno prefere utilizar. Então, o resultado da pesquisa foi organizado na tabela abaixo. Então, nós temos turma do segundo ano, PlayStation 30, MP4 19, computador 21, total de alunos 70. Terceiro ano, PlayStation 25, MP4 35, computador 45 e total de alunos 105.
Quarto ano, PlayStation 70, MP4 50, computador 55 e total de alunos 175. O quinto ano, PlayStation 70, MP4 55, computador 120 e o total de alunos aqui pesquisado 245. E aí está perguntando, sabendo que cada turma tem exatamente 35 alunos, quantas turmas tem em cada ano? Então, no segundo ano, quantos alunos teve? 70. Esse 70 corresponde a quantas turmas? Cada turma são 35. Se são 35, então corresponde a 2 turmas, porque 35 mais 35 dá 70. Terceiro ano, 105. Então, 105 dá quantas turmas aqui de terceiro ano? Então, ou você pega 105 e divide por 35, ou você vai somando 35 mais 35 mais 35, para saber quantas turmas irão dar. No caso aqui, serão 3 turmas, né? Porque se 2 turmas dá 70, com mais uma turma dá 105, então seriam 3 turmas. E aí vocês vão fazer a mesma coisa com quarto e quinto ano. E aí diz, sabendo que cada turma, que nós já vimos, quantos alunos preferem computador. Então vocês vão vir aqui na parte de computador, que é isso aqui, e quantos alunos preferem computador. Então aqui no caso, vocês vão ter que somar esse quadrinho todo aqui, ó. Só do computador, 21, 45, 55, 120. Que está perguntando quantos alunos preferem computador. Não está perguntando por exemplo, se estivesse perguntando quantos alunos do quinto ano preferem só computador, nós iríamos colocar 120. Mas não é. Está perguntando quantos alunos preferem computador. Então, dos alunos do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto. Então, você vai ter que somar essa coluna de computador aqui para saber o resultado. Qual equipamento menos votado na escola? Qual equipamento menos votado na escola? Aí vocês vão, para vocês saberem qual foi o equipamento mais votado na escola, vocês vão ter que saber quanto que deu o total de PlayStation, somar essa coluna toda aqui, quanto que deu o MP4, somar tudo, quanto que deu o computador, somar tudo. E aí vocês vão ver aí qual foi o equipamento que teve menos votação na escola. Ok? Bom, da parte de matemática, nós vamos até a página 65, né? Até aqui. Pessoal, aqui agora a explicação das atividades do livro. Nós vamos ver a parte de ciências, que são os recursos naturais renováveis ou não. E aí vocês vão dar uma lidinha neste pequeno texto, está falando sobre como é produzida a gasolina, o cimento e o tecido de algodão. Tá? E aí vocês vão dar uma lidinha. O que é renovável? Aquele que sempre está se renovando, que não vai acabar. Aquele que não é renovável é que um dia ele vai se acabar. Ok? E aí vocês irão responder essas questões aqui, ó. Com base na leitura do texto, complete a legenda destas imagens. Então vocês vão ver as imagens e irão completar aqui. Alguns tecidos são feitos de um recurso natural, e aí vocês vão, de acordo com a leitura do texto, completar então isso aqui. Agora, ajude a completar os esquemas que começaram a ser feitos. Recurso natural não renovável. Então, exemplo, o que é recurso natural não renovável, que não se renova, que um dia vai se acabar? E você vai escrever, são três exemplos. Aqui, um aqui, outro aqui. Recurso natural renovável, aqueles que se renovam, né? Entendeu? Não se acabam. Então, a mesma coisa de baixo. E aqui nós temos a atividade 3, que é para vocês verem como que é feito o concreto, as etapas. E aí vocês irão numerar aqui, ó, qual que é a primeira etapa, qual que é a segunda etapa e qual que é a terceira etapa. Por exemplo, aqui as usinas é a primeira etapa. Aqui, ao clipear é acrescentado gipsida, depois tudo é moído, até se obter um pó, é a segunda etapa. E por final, é essa aqui, que é a mistura do cimento com areia e água e argamassa, forma-se o concreto, né? Então, que é o meio, a primeira
é do meio, a segunda é a última e a terceira que é a primeira. Bom, do algodão a mesma coisa, da gasolina a mesma coisa, vocês vão numerar as etapas. E agora nós vamos para ciências não, arte, né? Então nós vamos ver, por meio da arte é possível criar ilusões com imagens, sons e sons. De que maneira você acha que as ilusões podem ser criadas? Aí vocês vão escrever, né, dando a sua opinião. Conectando ideias. O que você vê nesta imagem? Que ilusão foi criada pelo artista? Se você fosse criar uma imagem, qual ilusão seria que você criaria? Então é tudo pessoal, né? O que você acha, né? Aí tem na perspectiva visuais, né, da arte, então nós temos imagens que foram desenhadas ou criadas pelo homem, tentando aproximar, assim, retratar o mais próximo possível da realidade, né? Então nós temos miniatura em compilação manuscrita da lei de Justiniano, do século XIII, e Cristo entregando a chave a São Pedro, de Pietro Perugino. Então pergunta, em qual das imagens a cena está mais próxima da realidade e por quê? Então, qual dessas duas imagens está mais próximo da realidade? Que assim, os desenhos parecem reais mesmo. Qual dessas duas imagens? E por que você acha que é isso? Aí nós vamos ver agora sobre a perspectiva, né? Então nós vemos aqui uma técnica de criar profundidade e volume nas imagens. Então nós temos aqui uma pessoa numa janela e ela contempla lá vários prédios e casas lá embaixo. E aí pergunta, por que o homem parece maior que os prédios? E aí você vai registrar. E aqui nós temos jogo de ilusão, mas isso aqui eu li aqui e não vi nenhuma atividade a ser feita, então da parte de arte seria só isso aqui, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato que eu estarei tirando e ajudando vocês no que vocês precisarem, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus. Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou passar então para vocês o cálculo das expressões numéricas, tá? Então ali nós temos a primeira, que é 215, mais, abre parênteses, 2 vezes 5, menos 3, fecha parênteses, mais 13. Então a primeira coisa que a gente tem que eliminar na expressão numérica são as continhas que estão entre parênteses, tá? Então nós vamos repetir de novo 215 mais, abre parênteses. Então a primeira conta que a gente tem que fazer ou é a multiplicação ou a divisão, tá? Nesse caso aqui nós temos uma multiplicação. 2 vezes 5 são 10, menos 3, tá? E repetir de novo outro número. Agora nós vamos repetir 215 mais. Aqui nós vamos fazer já a conta. 10 menos 3, 7, mais 13. Aqui vocês já poderão fazer, eu posso fazer 7 mais 13, repetir 215 mais 7 mais 13 dá 20. 215 mais 20 vai dar 235. Isso aqui é o resultado, tá? Perceberam aí como é que ficou? Isso aqui é o resultado da primeira continha, 235. Vamos ver se dá para colocar a próxima aqui do lado. Não sei se vai dar. 18. 18 mais 6 vezes 5. Mais 2. Fecha parênteses. Menos 10, né? Isso aqui. Então, a primeira coisa é fazer as continhas que estão entre parênteses. A multiplicação, a divisão primeiro. Então, nós temos 18 mais 6 vezes 5, 30. Mais 2, menos 10. Ok? 18 mais. Aliás, aqui já não tem mais parênteses, tá?
30 menos 2, mais 2, 32 menos 10. Okay? Aqui eu faço já a continha de mais. 18 mais 32 dá 50, né? 50 menos 10, que vai dar 40. Viu? Agora nós temos a última, né, que são 3, que é 30. Eu vou apagar aqui. Deixar bem para vocês darem uma... Primeira coisa, a multiplicação. Primeira coisa, eliminar os parênteses. E fazer as continhas de multiplicação ou divisão primeiro. Depois a adição e subtração. Tá? Eu vou apagar aqui para fazer a última, tá? A última é, abre parênteses, 30 menos 2 vezes 5, né? 2 vezes 5, fecha parênteses, menos, abre parênteses, 4 vezes 3, menos 2, fecha parênteses, mais 7, né? Igual. O que eu falei, a primeira coisinha é fazer as continhas que estão entre parênteses. Então, a primeira coisa, se tiver multiplicação e divisão, tem que ser feita primeiro. Então, nós vamos abrir de novo parênteses, 30 menos. Aqui, ó, multiplicação. Ó. 2 vezes 5, 10. Fecha parênteses. Aqui, ó, multiplicação. Ó. 4 vezes 3, 12. Menos 2, mais 7. Ok? 30 menos 10 é 20. Menos 12 menos 2 é 10. Mais 7. Eu poderia fazer uma conta só aqui, mas para não complicar muito, para vocês não se perderem, nós vamos fazer por etapa. 20 menos 10. 10 mais 7. 10 mais 7, 17. Entenderam então como é que funciona nossas expressões? Primeira coisa, eliminar os parênteses. Se tiver multiplicação ou divisão nos parênteses, tem que ser efetuar essas contas primeiros, para depois fazer adição e subtração. Bom, era isso aqui então que eu ia fazer a parte com vocês, para que vocês não se perdessem, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, nós estamos à disposição para esclarecimentos. Tá? Tenham todos uma ótima semana e fiquem com Deus.